parênteses, eu não chamo de Galvão. Olha, eu sou Luanzete, tá? É a primeira coisa. Dois, então. Sou fã do Luan, por mim ele pode ser zagueiro, se ele quiser. E eu vou falar especialmente do jogo de ontem. O Cristaldo foi, para mim, o único erro do Renato Portaluppi na escalação. A gente pôde ver que o Cristaldo ele jogou um pouco mais avançado, centralizado, diferente do que ele vinha fazendo nos outros jogos em que ele jogava espetado na ponta. Ontem ele não foi esse cara, porque esse cara foi o Ferreira. E aí, além de ter a mudança de posição do Cristaldo, nós tivemos um jogador que estava voltando de lesão, né? Então, junto com o Carbajo no meio-campo, os dois ficaram bem abaixo da nossa própria expectativa. Eu ontem teria entrado em campo com o João Pedro Geraldino, que, parênteses, eu não chamo de Galvão, porque ele tem Geraldino no nome, o cara é da Geral do Grêmio, pelo amor de Deus, tá no nome dele, né? Então eu me nego a chamá-lo de Galvão. Eu entraria com o Geraldino e fazendo dupla de ataque com o Soares, afinal de contas precisávamos de um resultado. Agora, pensando no macro, no sistema de jogo com todos os homens à disposição, com todo mundo, e com o Luan bem fisicamente, porque aqui contra o Fluminense ele entra bem, né? Lógico, são 9 meses sem tocar numa bola em campo profissionalmente. Ele iria e vai continuar sofrendo alguma pecha nos primeiros jogos, isso é normal, até ele recuperar fisicamente. Mas ele 100%, obviamente tem condições de jogar, fazer uma dupla com o Luiz Soares lá na frente, nesse esquema com 4 jogadores no meio campo, Ferreira de um lado, Bitelo chegando de outro, o Luan um pouquinho mais atrás, como se fosse um falso 9, mas tendo um 9 lá na frente. E aí vou falar do Luiz Soares, duas frases, que é o seguinte: o Soares veste a 9, mas ele não é camisa 9, ele não é o cara que vai ficar lá dentro da área igual o Jardel, esperando bola alçada na área para cabecear, ele é o cara que busca jogo, ele sai muito da área, e muitas vezes ele faz as jogadas como se fosse um armador para absolutamente ninguém, porque ninguém pisa na área. Então acho que faria muito mais sentido ter um atacante, um companheiro de ataque para ele, pisando na área, para ele fazer as jogadas ali na intermediária ofensiva. Manda a pergunta, Rafael. A gente estava falando ali do futebol americano e tal. Existe uma intensidade, né? Vou usar o que o Roger Machado sempre usa. O futebol americano ele tem essa intensidade e tem as substituições, né? Então, tipo, entra o time da defesa, daí pum, entra os caras tudo meio que renovado, assim, que estavam descansando enquanto estava a equipe do ataque e tal. Então, é um esporte em que realmente o torcedor ele fica o tempo todo ali vidrado, os olhos abertos, assim, arregalados, porque é intensidade sempre. Então, o que a gente poderia, né, pensar aí para o futebol se tornar mais atrativo, assim, porque vou te confessar que às vezes dá um sono olhar o nosso futebol brasileiro, em particular, assim, né? Ontem não, porque ontem envolvia eliminação ou classificação, então a gente acaba ficando um pouco mais conectado ao jogo. Pois é, a primeira coisa que eu acredito que o futebol americano vai trazer para o futebol da bola redonda, é a forma que a gente chama, é a especialização dos técnicos. Hoje nós criticamos os treinadores como o próprio Fernando Diniz, que é aquele cara que tem um sistema de jogo, uma forma de jogar, especialista daquela forma, e não sabe trabalhar se não tiver jogadores específicos para aquilo. Então a gente elogia muitas vezes treinadores como o Celso Roth, como Abel Braga, como o próprio Renato Portaluppi, que está no 4º sistema de jogo esse ano, que são treinadores que se adaptam àquilo que eles têm, as peças que eles têm. Eu acho que num futuro muito breve, estou falando de 5, 10 anos, acredito que o futebol da bola redonda vai ter talvez treinadores mais especialistas em jogo propositivo, em jogo de posição, em um jogo mais ofensivo ou algo mais defensivo, e isso vai fazer com que os presidentes e dirigentes dos clubes contratem jogadores pensando no estilo de jogo do clube e contratem treinadores pensando no estilo de jogo do clube. Algo muito parecido com aquilo que aconteceu com o Barcelona ali atrás com o Pep Guardiola. Tentaram manter durante um período, mas não conseguiram, não necessariamente com o Pep Guardiola, caíram de rendimento. Tudo certo, acontece do futebol. Mas eles tinham uma forma de jogar que deu certo por muito tempo, deu certo com algumas peças muito específicas. Eu acho que essa filosofia de clube vai ser cada vez mais implementada, inclusive nos clubes aqui do país, para que a gente tenha aí sim os treinadores específicos. Só para contextualizar, na NFL, enfim, no futebol americano, tem um treinador para o ataque, um treinador para a defesa, um treinador para situações de chute, fora os micro treinadores que são de posições. É o cara que treina só o quarterback, é o cara que treina só o wide receiver, que é o recebedor, o cara que faz qualquer coisa tem um treinador. Então, muitas vezes a comissão técnica tem 15, 20, 30 nomes para
cada situação específica. Hoje no futebol nós temos o treinador, o auxiliar e o preparador de goleiros, além do preparador físico. Mas para o futebol com a bola redonda rolando, a gente só tem basicamente 3 caras especialistas, né? Que são o treinador, o auxiliar e o preparador de goleiros. Acho que isso vai trazer. Da intensidade física especificamente, é difícil, porque o futebol da bola redonda ele não permite muito contato físico. Embora o futebol tenha se tornado cada vez um esporte mais atlético, tu não precisa necessariamente de jogadores pesados, tu não precisa de jogadores que tenham um braço forte, como o do Reinaldo, por exemplo, para cobrar laterais, que é maravilhoso, mas o esporte se desenvolve sem ter um jogador com essa característica. E aí, com o tempo, a gente vai ter, acredito eu, jogadores no futebol que possam correr cada vez mais, que tenham uma musculatura cada vez mais forte, mas que não sejam tão fortes fisicamente ou tão pesados quanto os jogadores da NFL. Então, isso até acho que haveria uma disparidade. Mas tem muita coisa que dá para aprender do lado de lá também e trazer para o nosso futebol. Menos o futebol americano da bola redonda praticado nos Estados Unidos, que é o da MLS, que é horrível, tá? E mais uma coisa, não sei se é a opinião de vocês, mas o Cristiano Ronaldo, o Neymar podem falar o que quiser, mas pelo menos eles estão numa liga competitiva. O Messi foi para lá para jogar contra amadores, pelo amor de Deus, ver o Messi jogar chega a ser triste ver o que ele tá fazendo lá.